Vou avisar no grupo que o senhor já está na aula para o povo entrar. Certo, obrigado. Enquanto isso, eu vou conectando aqui. Boa tarde. Esse barulho que vocês ouvem no fundo é meu cachorro aí. Faz muitos ruídos. Não, essa videoaula eu estou gravando ainda, que demora. Gravar uma aula para publicar é mais demorado do que dar uma aula. Enfim, estou gravando lá. Já tem 1 hora e pouco. Estou falando genericamente alguns pontos que são importantes para vocês, principalmente para aqueles que lembram pouco, ou não lembram nada, ou nunca viram, né? Questões matemáticas, desde funções, derivadas, integrais, que serão importantes para esse curso. Embora numa dose muito pequena, mas ainda assim importantes, como a gente vai ver hoje. Mas em breve eu vou disponibilizar, assim que eu acabar de gravar aquele vídeo. Alguém está falando, mas não dá para entender nada. Acho que é o João Pedro. Desculpa, professor, é a TV aqui de casa. Ah, tá bom. Ok, já são 2 horas e 3 minutos, tem pouca gente hoje. Eu não sei porquê, mas devem estar no carnaval sem carnaval. De qualquer jeito, vamos lá, vamos avançar, porque a gente tem um curso, né, para cumprir, uma meta. Deixa eu tentar apresentar aqui, para isso eu vou me autorizar a compartilhar. Todo mundo vê minha tela aí, né? Então vamos aqui. Caneta desconectada, como que é isso?
Certo, acho que tem carga suficiente. Então, vamos lá. Eu terminei a aula passada, eu estava falando de velocidade média, né? Que é a razão entre deslocamento e intervalo de tempo durante o qual você leva para realizar esse deslocamento. Bom, a gente já viu que existe uma diferença entre distância percorrida e deslocamento. Deslocamento, como a gente vai ver depois em duas em três dimensões, é uma quantidade que a gente chama de quantidade vetorial. Isso vai ficar claro, né, quando chegar o momento. E distância é uma quantidade escalar. Diga. O senhor poderia dar uma recapitulada na aula anterior para a gente dar uma relembrada no assunto? Certo, vamos lá. Então, deixa eu puxar as O transparências senhor aqui. postou a aula passada, igual a primeira aula, que eu não achei lá na plataforma. Alguém me lembrou e eu coloquei isso, não sei se foi na segunda-feira, acho que foi segunda, mas estava lá. Foi na Tá. segunda, tá no segundo. Sim, ainda está no SIGA, eu ainda não movi tudo para o Moodle, né? Preciso fazer isso, estou fazendo cada coisa no seu tempo. Eu vou fazer isso. Então, quem quiser rever já tá por lá, tá bom? E como eu disse para alguém que perguntou aqui, a aula extra que vai ficar disponível para vocês, que envolve funções, derivadas, integrais, eu ainda estou no meio do caminho terminando. Na hora que eu terminar, eu posto lá também. É extra porque nem todo mundo vai precisar ver ou rever, mas é interessante para quem ainda tem alguma dúvida, alguma dificuldade com derivadas, principalmente, que dê uma olhada, tá? Derivadas integrais. Então, eu vou disponibilizar isso. Então, o que eu falei na aula passada, comecei a falar cinemática, movimento retilíneo, porque em uma dimensão somente só dá para andar numa linha reta, né? E eu defini algumas quantidades para vocês, que a gente chamou de deslocamento. Deslocamento, basicamente, né, é a diferença entre duas posições. Geralmente, uma posição no instante posterior menos uma posição no instante anterior. Olha, enquanto vocês estão assistindo a aula, sugiro para deixarem desligados os microfones, senão fica interrompendo. E quando quiserem fazer uma pergunta, aí vocês ou levantam a mão ou falem. Tá? O bate-papo é difícil olhar porque eu estou concentrado aqui nas transparências, mas se vocês ligarem o microfone e falarem, professor, é uma pergunta, aí no momento adequado eu libero para você perguntar, tá bom? E eu sugiro até que façam perguntas, porque esse curso só faz sentido se vocês fizerem perguntas. Significa que vocês ou estão tendo dúvidas, ou querem comentar alguma coisa importante. Né? Eu só falando aqui não vale de muita coisa. Tá bom? Então vamos lá. A gente definiu, então, deslocamento, diferença entre duas posições. No nosso caso, como a gente vai falar de deslocamento no tempo, é sempre uma diferença entre uma posição final menos uma posição inicial. Mas é claro, eu posso fazer perguntas específicas. Qual é o deslocamento da partícula entre o instante tal e o instante tal? Aí você vê qual é o maior, o instante de tempo maior, e subtrai do menor, subtrai o menor, tá bom? Como está feito aqui, final menos inicial. A gente viu que deslocamento pode ser positivo, nulo ou negativo. O significado disso significa em uma dimensão apenas que deslocamento positivo é quando eu estou me deslocando para frente no eixo x positivo. Né? Deslocamento negativo é quando eu estou deslocando para trás no eixo x, né? Da maneira que eu defini. Esse eixo x é o que a gente chama de um referencial, um sistema de referência, tá? Que em uma dimensão só tem uma linha. E cada marco aqui é uma posição específica que eu associei ao metro. Então, aqui tem 1 metro, aqui tem 2, 3, assim por diante. E o deslocamento nulo, né, é aquele que, no final das contas, você não saiu do lugar. Embora isso não dê uma ideia de como foi o movimento da partícula. Por quê? Porque o deslocamento pode ser nulo, você pode ter saído da posição 0 e, por exemplo, para a posição 6 e ter voltado para a posição 0. O deslocamento total é nulo, tá? Que a posição final menos inicial é 0. No entanto, você andou uma distância, 6 metros para frente e 6 metros para trás. Tá?
elas se cancelaram porque os deslocamentos têm sinal oposto e são idênticos, tá bom? E, no entanto, houve movimento, você não ficou parado. Então, falar só em deslocamento não necessariamente te dá uma ideia de como a partícula se comportou durante o intervalo que está sendo sondado, tá? Para saber isso, você precisa de mais informações e que a gente vai falar daqui a pouco. Uma delas é saber a distância percorrida. A distância percorrida é aquela que é marcada, por exemplo, no odômetro de um carro, de uma bicicleta. É sempre positiva e sempre aumenta. À medida que você anda, aumenta um pouco aquela distância. Então, que não é para ser identificado com deslocamento. Deslocamento é sempre uma diferença. A distância sempre se somando, né, essas posições consecutivas que são percorridas por uma partícula. Aí eu fiz um pequeno gráfico de uma partícula se movendo de uma maneira completamente louca, né, que tem uma curva desse tipo. Isso aqui é uma função, lembra? X de t é uma função x, onde a variável independente é t. À medida que eu dou valores diferentes para essa variável t, eu vou obter valores de x. Então, a cara dessa função é essa. A forma matemática dela, como ela é meio maluca, eu não saberia dizer qual que é. Tá? Algumas expressões, por exemplo, se eu tivesse uma linha reta, aí é fácil. Né? Eu só preciso saber a inclinação da reta e onde ela corta o eixo x. Tá bom? Sabendo isso, eu sei determinar exatamente qual é a reta e eu sei exatamente qual é a posição da partícula em cada instante de tempo. Para saber isso numa curva como essa, eu preciso saber que função é essa. Ou então eu venho no gráfico e olho, bom, em 1 segundo a posição está aqui, aproximadamente 3 metros. Em 2 segundos a posição é essa daqui, aproximadamente 6 metros, e por aí vai. E aí eu coloquei a questão, essa curva dá ideia do que a partícula está fazendo? Dá. Porque você sabe quando ela está aumentando a posição, quando ela está diminuindo a posição, quando ela está aumentando de novo, quando ela está diminuindo. Tá? Então, ela saiu da posição 0, x, ó, esse é o eixo x. X é igual a 0 aqui, foi para valores positivos de x, depois foi para valores positivos, mas menores do que eles eram aqui em cima. Depois aumentaram de novo, depois diminuiu até 0. Ou seja, eu saí da posição 0 e voltei para a posição 0. Basicamente, o movimento foi algo assim, foi para frente e voltou para o ponto inicial. O movimento é sempre em uma dimensão. A dimensão é x, a coordenada espacial x. Então, essa função não quer dizer nada sobre a partícula ir assim, não, ela não está indo para cima e para baixo. Tá? Isso aqui indica apenas qual é a posição da partícula em cada instante de tempo. E eu espero que isso tenha ficado claro, porque a partícula só anda em uma dimensão, para frente ou para trás, para frente, para trás, ou fica parado. Tá? Em uma dimensão é só o que eu tenho. Aí a gente calculou alguns desses deslocamentos, né, dado esse gráfico aqui, os valores de instantes de tempo e posições associadas. E a partir disso, tendo os deslocamentos e tendo o intervalo de tempo, a gente definiu uma quantidade que é a velocidade média, que é o deslocamento sobre o intervalo de tempo, tá? Que foi utilizado para realizar esse deslocamento, ΔX sobre ΔT. A gente fez o cálculo disso para algumas dessas regiões, né? Eu nomeei 1, 2, 3 e 4, a gente tem vários deslocamentos aqui. Divido cada um desses deslocamentos pelo intervalo de tempo, ou seja, T final menos T inicial, e eu tenho o que eu chamo de velocidade média. Tá? A gente viu que tem velocidades médias positivas e velocidades médias negativas. E velocidade média nula. Da mesma forma que eu tenho deslocamentos positivos, negativos e nulos, eu vou ter para velocidade média. Por quê? Porque velocidade média é um deslocamento sobre um intervalo de tempo. O intervalo de tempo é sempre positivo. Então, o sinal do deslocamento ele é herdado. Né? A velocidade herda o sinal do deslocamento. Se o deslocamento é negativo, a velocidade média vai ser negativa. E assim por diante. Se for positivo, a velocidade média é positiva. Tá? Então, isso significa o quê? Velocidades médias positivas significa que, na média, a partícula andou para frente. Velocidades médias negativas significa que, na média, a partícula andou para trás.
E velocidades médias nulas significa que, na média, a partícula não saiu do lugar. Mas, de novo, a velocidade média te dá alguma informação, mas não te dá toda a informação. Tá? Por quê? Porque é a mesma história do deslocamento. Se eu tenho uma velocidade média zero, isso implica que o deslocamento foi zero. Eu posso ter saído do lugar, sim, ido para frente e para trás, mudado a velocidade, mas, no final das contas, na média, a velocidade foi zero. Tá? Mas não quer dizer que a partícula ficou parada. Compreende? E os sinais aqui eu elucidei. Bom, eu posso escolher um sistema de referência, onde o zero está à esquerda, e a partir daí os valores de x aumentam, valores positivos. Nessa situação, uma velocidade média positiva significa que eu vou para valores de x maiores do que zero. Velocidade média negativa, eu vou para valores de x, né, menores que os anteriores. Vou decrescendo os valores de x, até chegar ao zero e, eventualmente, passar para valores negativos de x. Se a partícula não parar no zero, e ela continuar com alguma velocidade, ela vai para valores cada vez mais negativos, a não ser que mude de novo, né, o sentido da velocidade. E quem muda o sentido da velocidade, a gente vai ver daqui a pouco quem é responsável por isso. Por outro lado, eu podia escolher, porque isso é arbitrário, o sistema de referência, eu posso escolher o que eu quero. Eu posso escrever da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, aumentando. Então, os valores de x aumentam da direita para a esquerda. Isso muda a física? Não, não vai mudar nada a física, só muda a maneira de descrever, porque agora, né, os valores, quando eu vou para trás, da direita para a esquerda, os valores de x vão aumentando. E quando eu vou para frente, da esquerda para a direita, os valores de x vão diminuindo. Eu vou de um valor maior, maior, até chegar no zero. E depois valores negativos. Então, aí muda a interpretação da velocidade. Velocidade média negativa, ou seja, apontando no sentido negativo do eixo x, ou seja, no sentido a chegar no zero e passar para valores negativos, essa velocidade negativa implica que eu estou indo para valores menores de x. Tá? Exatamente como estava antes, só que agora ela está no sentido da esquerda para a direita. Veja que aqui a negativa é da direita para a esquerda. Aqui não, a negativa é da esquerda para a direita. E vice-versa. Se a velocidade é positiva, ela está da direita para a esquerda, ou seja, no sentido de x aumentando. Está claro isso? Isso foi o que a gente discutiu na aula passada. Aí deu 4 horas, eu não podia mais prosseguir. Então vamos continuar essa história, essa brincadeira. E vamos, onde eu estava falando de velocidade média, vamos falar de uma outra quantidade, daqui a pouco, não ainda, tá? Que vai ser a aceleração. Por enquanto, eu vou prosseguir e falar de uma outra coisa. Aquela velocidade que, quando você está no carro, está numa bicicleta, o ponteirinho passa, por exemplo, de 2 km por hora para 10, para 20, para 100, que velocidade é aquela? Você acha que aquela é a velocidade média? Bom, eu mesmo vou responder, porque ninguém está se Acho que sim, manifestando. professor. Então, aquela não é a velocidade média. Aquela é a velocidade que você tem exatamente naquele instante. E mais do que isso, o carro ele não marca velocidade média, mas ele marca uma coisa que o Halliday chama de velocidade escalar média. O que significa isso? Então, vamos falar em velocidade escalar média. Tá? Isso é um outro tipo de velocidade. Escalar média, não de média. Velocidade escalar média é definida da seguinte forma. V, eu vou colocar um S aqui. E uma barra. A barra indica a média. O Halley, em vez da barra, eu acho que ele usa M, não tenho certeza. Mas o S é para lembrar de escalar. Não é? Mas por que S e não E? Porque, infelizmente, acho que o Halley usa S e ele usa a palavra escalar do inglês, que é scalar, só com S.
Então, esse S é para lembrar que é escalar. E ela é definida da seguinte forma, é a distância percorrida, D percorrido, se D significa distância, dividido pelo intervalo de tempo que se levou para percorrer essa distância. Mas o que é a distância percorrida? Nesse exemplo, da partícula indo para frente e para trás, a distância percorrida ela tem valores diferentes. Daqui até aqui, de 0 até 1 segundo, a partícula saiu da posição 0 e foi até o máximo, que é 3 metros. Então, a distância percorrida, eu vou chamar de D1, igual a 3 metros, certo? Por outro lado, vou colocar em outra cor agora. Daqui até aqui, de 1 segundo a 1,5 segundos, a distância percorrida pela partícula, ela estava em 3 metros, ela baixou até 0,5 metros. Tá? Quantos metros ela percorreu daqui até aqui? Mas se daqui até aqui tem 3 metros, então daqui até aqui tem 2,5 metros. Então, o D2, veja que não é deslocamento, isso aqui é distância percorrida, é sempre positivo. D2 igual a 2,5 metros. Concorda? Se alguém não concorda, grite agora. Vou pegar uma outra cor para representar agora o fato de que a partícula sai daqui de 1,5 segundos até 2 segundos, e o que acontece é que ela sai da posição 0,5 metros e vai até a posição 6 metros. Então, no total, ela percorreu 6 metros menos 0,5, que é 5,5 metros. E, portanto, D3 igual a 5,5 metros. Certo? Finalmente, última etapa, dos 2 segundos até os 2 segundos e meio, eu tenho uma distância percorrida, que é o quê? A distância aqui até aqui, ou seja, eu fui de 6 metros até 0 metros, portanto, eu andei 6 metros, certo? A partícula andou 6 metros. Nesse caso, o D4, 6 metros. Então, veja que as distâncias percorridas são sempre positivas. E nesse percurso total, o deslocamento é 0. Mas se eu somar todas as distâncias, a distância percorrida total vai ser o quê? 6 mais 3, 9, mais 8, 17 metros. Então, D total, D percorrido total. Quanto que eu falei? 17 metros? Foi isso? 17. 6 mais 3, 9, mais 8, 17 metros. Tá? E agora eu posso falar, tendo em conta esses resultados, e sabendo os intervalos de tempo que cada distância, né, foi percorrida, eu posso falar em velocidade escalar média. Vamos colocar esses dados aqui. E vamos colocar os intervalos de tempo. Aqui eu tenho um ΔT, que eu vou chamar ΔT1, que era quanto mesmo? ΔT1 é 1 segundo, depois meio segundo, depois mais meio, depois mais meio. Então, os ΔT 1 segundo, depois os outros ΔT2 igual a ΔT3, que é igual a ΔT4, todos eles são de meio segundo. Né? Vamos ver. Daqui até aqui foi 1 segundo. Daqui até aqui, meio segundo, porque 1,5 menos 1 é meio. Mesma coisa, 2 menos 1,5 é meio. E de 2,5 para 2, meio de novo. Tá? Então, agora eu sou capaz de calcular qual é a velocidade escalar média em cada um desses intervalos. Vamos lá. Muito fácil. Então, Vs médio 1 é igual a distância 1 dividido por ΔT1, que nada mais é do que 3 metros por 1 segundo, ou seja, 3 metros por segundo.
Essa é a velocidade escalar média no primeiro percurso. É a mesma coisa, S2, médio, D2 sobre delta T2, que é 2,5, dividido por meio, metros por segundo. Então, isso vai dar 5, né? 5 metros por segundo. VS3 médio. VS3 é 5,5 dividido por 0,5. Isso dá 11, né? É isso? Isso. Se eu não estiver errado, é isso aí. Ok. E finalmente o VS4. Claro que se eu estiver errado, não é isso aí. VS4 vai ser 6 metros, a distância percorrida 4, dividido de novo por meio segundo. Esqueci de colocar o segundo. Tá? E isso daqui dá 12 metros por segundo. Não é isso? Tá. Então, estão aí as diferentes velocidades escalares médias. Veja que não tem nada a ver com a velocidade média que a gente calculou aqui. 3,03 menos 5 e 0, que deu 3, 5, 11 e 12, tudo em metros por segundo. Tá? E essas são chamadas velocidades escalares médias. Aí eu pergunto, e no intervalo todo, qual foi a velocidade escalar média? Diga, alguém ia perguntar algo. Ô, professor, na velocidade escalar vai ser sempre positiva, é? Velocidade escalar é sempre positiva. Por quê? Porque ela envolve distância percorrida. E distância percorrida no numerador é sempre positivo. Delta T é sempre positivo. Tá certo, obrigada. Eu não vou para trás, não faço nenhum experimento que eu vou para trás no tempo. Sempre vou para frente. O tempo sempre vai adiante. Tá bom? Professor, então Diga. a gente não... Se um corpo ele for para se deslocar positivamente, depois voltar e ficar mais negativo do que o ponto inicial, então, então eu tenho uma velocidade média positiva e o deslocamento negativo, certo? Velocidade média positiva. Não, se ele está dizendo que ele está indo para. Ele vai para frente, depois ele vai para trás, passando pelo zero e indo para posições cada vez mais negativas, é isso? João Pedro? Foi isso que você perguntou? O que foi exatamente? Vamos lá, deixa eu entender. Foi isso que o senhor falou. Então, você está querendo dizer o seguinte, vamos pegar essa. Então, a partícula está em alguma posição, suponha 3, daí ela vai para frente, até o 6, certo? Tem um deslocamento, aí ele volta, é isso? Passa pelo 3 e agora vai, certo? É isso que você falou? Qual é a pergunta, então, baseado nisso que a partícula fez? Ele vai ter uma velocidade média positiva e um deslocamento negativo ou o inverso? Não. Veja. Por que a velocidade média seria negativa? Ou seria positiva? Desculpa. Velocidade média é deslocamento dividido por intervalo de tempo. Qual foi o deslocamento da partícula? Ela saiu da posição 3, foi para frente, depois voltou para trás, foi, por exemplo, para a posição menos 2 metros. Eu pergunto a você, qual é o deslocamento? É a posição final, ou seja, menos, vou fazer aqui do lado. Delta x é igual a menos 2 metros, menos, qual era a posição inicial? 3 metros, não era isso? A posição final, menos 2 metros. Posição inicial, 3 metros. Então, final menos inicial é menos 2, menos 3, que é menos 5 metros. Então, esse foi o deslocamento. Qual foi o intervalo de tempo? Tá? Intervalo de tempo, aí você me diz, para ir de 0 até
Aí eu precisaria saber qual é o instante de tempo, né, que ela atingiu a posição -2 e qual é o instante de tempo que ela atingiu a posição 6, eu sei, era 2 segundos. Ela levou 2 segundos para ir do 3 até o 6, aí eu preciso saber quanto tempo ela levou para ir do 6 até o -2. Suponha que tenha sido 2 segundos também, ou seja, ela foi mais veloz. Então, o ΔT total vai ser quanto? 4. Né? 2 mais 2, 4. ΔT é sempre positivo. Então, ΔT igual a 4 segundos. 4 o quê? 4 segundos. Então, a velocidade média, que é ΔX sobre ΔT, vai ser igual. ΔX é -5 metros. ΔT é 4 segundos. Portanto, a velocidade média vai ser igual a -5 quartos de segundo. 5 quartos de segundo, quanto que dá isso? Só fazer as contas. Não vou fazer de cabeça, deixa 5 quartos mesmo. Quando vocês colocam. É 1,25, pessoal. 1,25? Isso. Certo. Mas deixa assim. Quando vocês escrevem. Mas perceba, é negativa a velocidade média. Então não tem nada de velocidade média positiva. A não ser que eu tivesse indo dessa posição para essa só. Aí a velocidade média é negativa. Mas se eu saio dessa posição para chegar em -2, indo para frente, depois indo para trás, a velocidade média, partindo daqui, chegando aqui, é -5 quartos de metros por segundo. Tá? O deslocamento é negativo também. A gente vê -5 metros. Ok, muito obrigado, professor. Porque é óbvio, no final das contas, ó, você saiu daqui e foi para trás, chegou no -2. Isso equivale a posição inicial mais 3, posição final -2. Você foi para trás. Tá? Então, tanto a velocidade média tem que ser negativa, porque você vai para trás, você vai para posições menores, quanto o deslocamento negativo. Um é negativo por causa do outro. Aqui eu estou falando de velocidade média. Aí você pergunta, e a velocidade escalar média? Bom, a velocidade escalar média, você percorreu de 3 a 6, foram 3 metros, certo? Depois de 6 a -2, foram mais 8 metros. Então, 3 mais 8, 11 metros no total. Dividido pelo intervalo de tempo 4 segundos, é 11 quartos de metro por segundo. É positiva porque é uma velocidade escalar média. Compreendeu a diferença? Isso é o que mediria o seu carro, porque quer dizer, não o seu carro, ainda não chegamos no velocímetro, mas isso é o que você é capaz de medir cronometrando o tempo que você levou para sair da posição 3, olhou no odômetro do seu carro, você andou no total 11 metros para chegar até a posição -2, tá? Divide pelo tempo. Andei 11 metros, fiz isso em 4 segundos, então a minha velocidade escalar média foi 11 quartos de metros por segundo. Compreendeu? Que é muito diferente da velocidade média. A velocidade média tem a ver com deslocamento. Deslocamento é sempre uma diferença de duas posições, enquanto a distância percorrida é o quanto efetivamente você andou. Não importa que foi para frente e voltou para o mesmo ponto, o deslocamento seria 0, mas você andou um tanto para frente e um tanto para trás. Você soma essas distâncias. Tá bom? Espero que esteja claro. Deixa eu apagar isso aqui. Claro, sim. Muito obrigado. Nada. Cortar tudo isso aqui. Não vai ficar poluído aqui. Aqui. Bom, voltemos lá. As distâncias. Aí eu pergunto, qual teria sido a velocidade escalar média desde o instante 0 até o instante final, né? Ou seja, 1 segundo mais 3 vezes meio segundo. 3 vezes meio segundo é 1,5 segundo. Então, depois de 2,5 segundos, então ΔT agora... Cadê? Problema essa caneta aqui. ΔT, suponha o ΔT agora é o ΔT total, é ΔT1 mais ΔT2 mais ΔT3 mais ΔT4.
São os 4 intervalos somados. Durante esses 4 intervalos somados, eu percorri uma distância S total, que é S1 mais S2. Eu chamei de DS, eu chamei de D, né? Desculpa. Não é de D. Você não sabe o que é S. D total é D1 mais D2 mais D3 mais D4, certo? Então, somando todas essas distâncias, eu percorri a distância total, que é 3 mais 6, 9, mais os 8, que dá 17 metros. E o tempo total é 1, né? Esses todos aqui eram meio segundo. Então, 3 vezes meio dá 1,5, mais 1 dá 2,5 segundos. E aí eu pergunto, velocidade escalar média total, esse M aqui, que põe o M é o Halley. Velocidade escalar média total é igual ao D total, distância total percorrida, dividido pelo tempo que ela levou, delta T total, que eu chamei de delta T simplesmente, e que é essa soma, que vale 17 dividido por 2,5, 17 metros dividido por 2,5 segundos. Dá 6,8, professor. 6,8, já tem que calcular essa aí para mim. 6,8 metros por segundo. Tá? Então, veja, a velocidade escalar média total é diferente da velocidade média total. A velocidade média total, né, nesse problema era 0. Cadê ela? Eu lembro que a gente calculou em algum lugar. Aqui, ó. É o que eu chamei de V4 médio, que era delta X4 sobre delta T4. Ou seja, de 0 segundos, está aqui. T igual a 0 até T igual a 2,5 segundos. O deslocamento total foi 0, porque eu saí da origem e voltei para a origem. Tá? Foi 0. E, portanto, a velocidade média total foi 0. No entanto, a velocidade escalar média já dá uma informação melhor. Ela diz, bom, tá certo que eu não saí do lugar efetivamente, porque eu fui para frente e voltei para o mesmo ponto. Então, efetivamente, eu não saí do lugar. Mas eu não fiquei parado. Por quê? Porque a velocidade escalar média é diferente de 0. Então, essa velocidade me dá uma ideia de que eu não fiquei parado. Compreende? Então, eu consigo entender melhor o que aconteceu com a partícula. Então, são duas informações que se complementam. Né? E eu posso dividir esses cálculos, né, em várias etapas ao longo do percurso, como a gente fez aqui em cima. Né? Diversos deslocamentos, eu via que a velocidade ia mudando, as velocidades médias eram diferentes, mas que já me dá uma noção de quando eu fui para frente, né, e quando eu fui para trás. Tá bom? Que mais? Tá. Então, acho que com isso a gente tem uma ideia, né, de algumas propriedades do movimento. E antes que vocês achem isso chato demais, eu sei que vocês já viram no colégio, mas agora a gente vai chegar em pontos que eu acho que vocês não viram no colégio. Né? Mais do que isso, tudo isso vai ser importante para você entender os fenômenos físicos. Quando eu falo, né, de um lançamento de um projétil, vocês estão vendo agora uma guerra maldita aí, o cidadão vai lançar um projétil, ele quer acertar um alvo. Para acertar um alvo, você precisa saber exatamente como você deve lançar esse projétil. Que velocidade inicial você tem que dar, qual é a posição que o alvo está do seu canhão, vamos chamar assim, né? Que altura o seu projeto pode chegar. E para saber tudo isso, eu preciso dessas noções básicas. Né? Isso é uma aplicação maldita clássica, tá? Dessas coisas que a gente está aprendendo e que vocês vão ver como calcular. Existem outras mais nobres, como, por exemplo, como chegar à Lua. É exatamente o mesmo tipo de informação que eu vou precisar e que vai ser útil para mandar o homem à Lua. Ou para explicar, por exemplo, por que a Lua não cai na Terra.
A gente vai talvez comentar isso quando eu falar de lançamento de projéteis, e vocês vão rever, provavelmente, em Física 2. Né? Não é curioso, você olha para o céu à noite, tem lá uma bola pesada, uma pedra enorme, chamada Lua, né? Que não é tão pequena, porque ela é uma fração do tamanho da Terra, mas uma fração razoável. E ela está ali, ela não cai. Né? É incrível isso. Então, vocês vão não só entender o porquê, mas vocês vão captar um dos maiores avanços no conhecimento da humanidade que nos levou aonde a gente está hoje. Entender o universo desde o seu princípio, daquela explosão inicial, até o momento que a gente vive hoje, entender essas grandes estruturas de galáxias, superaglomerados de galáxias. Tudo parte daqui. Então, não é à toa que eu ensino isso que a gente acha uma chatice, né? Esses delta X sobre delta T, ó. Isso tudo tem uma importância, tá? E para quem faz engenharia, pode, dependendo do tipo de engenharia que você está fazendo, da modalidade, pode pensar que isso não vai ser útil, mas certamente em algum momento isso deve aparecer para assustar aqueles que não aprenderam os conceitos direito. Então, tentem aprender e ir além. Né? A próxima coisa que eu vou falar é daquela velocidade que você vê no seu velocímetro, tá? Que é o que a gente chama de velocidade instantânea, certo? Então, vamos supor, desenhar aqui um gráfico, posição x como função do tempo e o tempo. Eu poderia desenhar várias curvas. Eu vou desenhar uma curva bastante simples, que é uma linha reta. Tudo bem? Essa linha reta descreve, né, o movimento da partícula. Claro que para a gente, quando eu uso um experimento físico, começa a contar o tempo a partir do zero. Então, essa parte antes do zero, para a gente não tem muita importância. Eu desenhei porque é como se fosse uma extrapolação. Mas esse zero aqui é onde o t igual a zero está e onde o x igual a zero está. É a origem do nosso sistema de coordenadas, do nosso referencial. Tá bom? Uma vez definido isso, e tendo essa curva, conhecendo essa curva, eu posso tirar muitas informações sobre a posição da partícula em qualquer instante do tempo. Por exemplo, se eu pegar no instante de tempo t igual a zero, a partícula está nessa posição, porque a curva é essa. Em t igual a zero, a posição da partícula é essa. Eu não sei quanto que é, mas vamos supor que seja, sei lá, 10, que as unidades em metros, 10 metros, e o tempo em segundos. Então, em 0 segundos, a partícula está na posição 10 metros. Depois, suponha... Ops, longe demais. Por um segundo, a posição da partícula vai ser, vamos dizer, 11, que 10. Deixa eu ver qual fica melhor. Vamos colocar como se fosse uma unidade, 11 metros. Tá? E aí, em 2 segundos, vai ter uma outra posição. Papapá. De novo, errei. Não fazer daqui para cá. Isso corresponde a 2 segundos. Deixa eu ver qual tem que ser a reta. Vai ter algum valor aqui. Depois eu vou ver qual que é esse valor. Muito bem. Se isso é uma linha reta ela tem uma expressão que geralmente, vocês já viram talvez em geometria analítica, né? A equação de uma reta, nesse caso x em função de t, é uma constante mais uma outra constante vezes o argumento da função, que nesse caso é o tempo, t. Certo? Bom, se em t igual a zero eu tenho x igual a 10, então esse valor de A é 10 metros. Tá? Como é que eu acho o valor de B?
geometria analítica. O que eu faço para isso? Bom, eu estico aqui um triângulo, e eu posso dizer que, bom, eu posso usar o resultado que eu tenho para começar assim, em 1 segundo, né? T igual a 1 segundo. Necessariamente, a curva está me dizendo que x de 1 segundo é igual a 11 metros, então eu substituo, né? X de 1 segundo, eu vou colocar a unidade também. Depois eu vou esquecer as unidades, porque vocês vão saber quando eu estou falando de tempo, quando eu estou falando de coordenada espacial. Então, x de 1 segundo, né, é o A, que vale 10 metros, mais B vezes 1 segundo. E isso tem que ser igual a 11 metros. Porque a curva está me dizendo isso. Eu olho para a curva, vou lá, vejo que ponto é esse. 11 metros, ótimo. Certo? Então, quem é o B? É só isolar o B. O B vai ser igual a 11 menos 10 metros dividido por 1 segundo, que é igual a 1 metro por segundo. Portanto, o coeficiente B é 1 metro por segundo. Tem unidades de velocidade. Tá? E agora eu posso dizer, bom, e para x igual a 2, t igual a 2 segundos, quanto que vale x? Bom, se eu já conheço A e B, então fica fácil. A minha curva é essa daqui, né? X de t igual a 10 metros mais B, que é 1 metro por segundo, vezes t. Se eu quero calcular x em 2 segundos, ponho t igual a 2 segundos, fica 10 metros, mais 1 metro por segundo, vezes 2 segundos. Isso dá quanto? 12 metros. Certo? Então, eu sei que esse valor que eu coloquei uma interrogação vale 12 metros. E assim por diante. Tá? Muito bem. Essa curva é muito fácil. Então, eu percebo que a velocidade, né, nada mais é do que ΔX sobre ΔT, como a gente definiu, velocidade média. Quem é ΔX sobre ΔT? Aqui eu tenho um ΔX, por exemplo, um ΔT, e aqui eu tenho um ΔX. ΔX sobre ΔT vai ser a tangente desse ângulo. O que é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso daqui é um triângulo retângulo. Então, os lados são hipotenusas, né? Hipotenusa são catetos, e o lado oposto ao ângulo de 90 graus, esse lado aqui, é chamado de hipotenusa. E o que vocês sabem de trigonometria é que a tangente de θ é definida como o cateto oposto ao ângulo. Esse é o cateto que é oposto ao ângulo θ. Ele está de frente para o ângulo θ, que é o ΔX. Dividido pelo cateto adjacente ao ângulo. Adjacente, ad, é que nasce junto, né? Que nasce junto com o ângulo, adjacente ao ângulo. Ele nasceu junto com o ângulo, aqui, ó. O ângulo e ele, o lado. Esse lado, cateto adjacente, é ΔT. E essa razão, cateto oposto sobre cateto adjacente, que vocês aprenderam na trigonometria, é a tangente do ângulo θ. A tangente do ângulo, para uma curva que é uma linha reta, vocês aprendem em geometria analítica, nada mais é do que a inclinação da reta, ou seja, esse coeficiente que está aqui é a inclinação da reta. Isso aqui é a tangente, vou colocar aqui, isso aqui é a tangente de θ para essa reta. Como eu conheço ΔX e ΔY para vários intervalos, eu sei calcular o B. Está aqui, ó. ΔX, vamos pegar esse ΔX. Quanto que dá esse ΔX? ΔX daqui até aqui. Daqui até aqui, não. Daqui até aqui dá 1. Né? 11 menos 10 dá 1. Sobre ΔT, que é daqui até aqui, que é 1 também, 1 segundo, então dá 1 metro por 1 segundo. É 1 metro por segundo, que é justamente o valor de B, que é a tangente do ângulo θ. Tá? Então, um pouquinho de
geometria analítica para vocês, para lembrar que a equação de uma reta, né, tem dois parâmetros constantes, A e B. O A é o que a gente chama de intercepto, ou seja, quando t igual a zero, isso aqui é zero, só sobra o A. Que é exatamente, t igual a zero é onde a curva intercepta o eixo x, que vale 10. Então, A vale 10 metros. É assim que eu acho A. E o B é o coeficiente linear, que é a tangente do ângulo, né? Tangente dessa linha reta, a tangente é calculada como ΔX sobre ΔT. Quer dizer, peguei o intervalo ΔT, eu sei qual é o intervalo ΔX, faço a razão entre eles, isso, na verdade, me dá a velocidade média. Então, a velocidade média para uma reta é o coeficiente linear da reta, é o valor em B. Tá bom? Bom, mas isso é uma curva simples. Aí eu pergunto, qual é a velocidade instantânea da partícula? Qual é a velocidade da partícula? Não num intervalo de tempo, mas num instante de tempo. Aquela que o seu carro mede. Você pisa no acelerador, ele muda a velocidade. Aquela velocidade que ele marca, finalmente, é a velocidade instantânea, naquele instante de tempo, quando você vai tirar o pé do acelerador. Tá? Como é que eu calculo, por exemplo, a velocidade nesse ponto aqui? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Essa velocidade, se eu pensar bem, eu posso calcular da seguinte forma. Vocês concordam que se eu quiser, por exemplo, esse ponto aqui, vamos supor esse ponto, que é meio segundo. Qual é a velocidade da partícula em meio segundo? Eu posso diminuir o intervalo, eu posso pegar um ΔX daqui até, que é um ΔT daqui até aqui, certo? E aí eu vou ter um ΔX menor. Veja que ainda não estou em cima do ponto. Então, o que eu faço? Eu vou e diminuo mais ainda o intervalo. Pego um ΔX daqui, está em amarelo, acho que vocês não estão nem vendo. Conseguem ver aí? Sim. Consegue. Vocês veem que o intervalo agora entre as duas barras amarelas é bem menor do que o anterior. Ó, eu vou ter uma tangente, que é um lado muito pequenininho, dividido por outro lado muito pequenininho. E se eu diminuir mais ainda, se eu fizer o ΔX cada vez menor, então quando o ΔX tender a zero é o jeito de falar, quer dizer, ele vai ser tão pequeno quanto eu queira. O mais próximo de zero que eu puder fazer. Quando eu fizer esse ΔX indo para zero, vocês concordam que eu estou cada vez mais próximo? Quer dizer, a minha hipotenusa ela vai diminuindo tanto que eu basicamente estou num ponto. Estou nesse ponto aqui. Eu posso dizer que nesse limite, quando ΔX tende a zero, na verdade, quando ΔT, que é esse intervalo aqui, tende a zero, o ΔX também vai para zero. Então, vamos lá. Vou escrever isso na forma matemática. No limite, quando ΔT vai a zero, essa razão ΔX sobre ΔT, que é a velocidade média, né, ela vai para algum valor. Então, fazer esse ΔT ir para zero faz o ΔX também ir para zero. Né? Quanto ele vai para zero depende da curva que eu estou falando. Mas o que importa é que se eu conseguir calcular isso que eu chamo de um limite dessa razão, eu tenho o que eu chamo de velocidade V para um determinado instante de tempo t, ou seja, a velocidade instantânea. Para uma linha reta é fácil. Vamos ver quanto que dá esse limite? É fácil pelo seguinte. Você concorda que essa razão... Vou pegar uma cor. Pegando o marcador aqui, é isso. Se eu pegar esse intervalo de tempo, veja que é grande. Né? Eu vou ter um ΔT e vou ter um ΔX. Quanto vai ser a razão ΔX sobre ΔT? Vai ser a tangente do ângulo, né? Cateto oposto sobre a tangente desse mesmo ângulo. Ou seja, como o ângulo é o mesmo, tanto para esse triângulo
quanto para esse, quanto para esse, quanto para esse amarelinho pequeno. Quer dizer, a tangente vai ser sempre a mesma. Por quê? Porque a hipotenusa vai estar sempre em cima dessa mesma linha reta, e essa linha reta só tem um coeficiente linear, significando que o coeficiente linear é constante, né? Porque eu tenho uma linha reta, e, portanto, a tangente de θ é constante, não importa qual desses triângulos eu pegue. Se é esse grandão, se é esse menor, se é esse outro menor, ou se é o amarelinho que está num certo ponto T aqui entre 1 e 0, bem pequeno, o valor de T aqui. O que isso significa? Que esse limite, ΔX sobre ΔT, não importa que o ΔT seja feito cada vez menor, e por isso o ΔX também será cada vez menor, ele sempre vai ser a tangente de θ. Isso é a tangente do ângulo θ, que no nosso caso vale B, que é igual a 1 metro por segundo. Então, nesse caso, a velocidade instantânea é idêntica à velocidade média. É isso que eu estou querendo dizer. Para uma linha reta, uma partícula que se move, né? E essa curva que descreve o movimento dessa partícula é uma linha reta, x em função do tempo é uma linha reta, como a gente viu. A tangente, a curva, é sempre a mesma. Não importa em que ponto da curva eu esteja. Se eu estou aqui, se eu estou aqui, se eu estou aqui, se eu estou aqui, se eu estou lá na China. Tá? Em qualquer ponto, a tangente é a mesma. Se confunde com a própria reta. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Tranquilo, professor. Mas a definição importante que eu quero que vocês marquem é a seguinte. Isso daqui, essa definição, esse limite, ΔX sobre ΔT, quando ΔT vai para 0, ou seja, deslocamento sobre o intervalo de tempo, quando ΔT, quando o intervalo vai para 0, um intervalo cada vez menor, é o que a gente chama de velocidade num instante de tempo t. Tá? Aí você vai dizer, bom, uma linha reta é fácil, né, professor? E se você me der uma outra curva qualquer? Não importa a curva que eu te dou. A definição de velocidade instantânea vai ser a mesma. O único problema é como calcular essa nova velocidade instantânea. Tá? Então, vamos ver. E isso vai estar mais detalhado. Isso daqui é a base do que a gente chama do conceito de derivada. Isso vai estar detalhado naquela aula extra que eu vou colocar. Diga, Daniel. Isso é aquele negócio dos carros, por exemplo, chega a tantos quilômetros em tanto tempo? Qual a primeira palavra que você usou? Carro? Carros. Carros. Então, Que chega a velocidade... tantos quilômetros em determinado tempo. Bom, qual é a pergunta exatamente? Eu não entendi qual é a pergunta. Refaça a pergunta para ver se eu... Tá. Isso aí é sobre, por exemplo, o carro ele chega a 100 km por hora em 3 segundos. Aí é essa conta aí que faz? Não. 100 km por hora em 3 segundos, na verdade, você vai ver que isso é uma outra quantidade. Isso é chamada aceleração. Tá? A gente vai falar de aceleração em breve. Tá? Espero que na aula de hoje. Mas vai ficar claro o que é. Significa você conseguir atingir uma determinada velocidade no intervalo de tempo. Nesse caso, intervalo de tempo pequeno. 3 segundos é um intervalo relativamente pequeno para um carro. Tá? Isso é chamado aceleração. Mas a gente já vai tocar nesse ponto. Aqui é só a velocidade, só diz qual é a velocidade que seu carro tem num determinado instante de tempo. Estou lá viajando, já passaram 3 segundos da minha viagem. Nesse instante de tempo, t igual a 3 segundos, qual é a velocidade do meu carro? Eu olho ali no velocímetro, ele está marcando 60 km por hora, por exemplo. Tá? Então, essa é a velocidade instantânea, porque naquele instante de tempo que você olhou no velocímetro, o velocímetro está marcando 60 km por hora. Se você esperar mais uns 2 segundos e olhar para o velocímetro de novo, ele vai marcar uma outra velocidade, que pode ser até a mesma, né? Mas geralmente é uma outra velocidade, naquele outro instante de tempo. Entendeu?
É diferente da velocidade média. Velocidade média é você considerar todo o percurso, por exemplo, ou um pedaço do percurso, e falar qual foi a velocidade média desse carro nesse intervalo de tempo, né, tendo se deslocado tanto. Aí é só fazer o ΔX sobre ΔT, você acha. Aqui não é só isso. Lembra que eu estou falando do ΔT muito pequeno e o ΔX muito pequeno. Então, o ΔT muito pequeno é pegar quase um instante de tempo, olhar no relógio, opa, nesse instante de tempo, o que seria esse ΔT? Seria uma fração de segundos que eu não consigo nem medir. Por isso eu posso dizer, eu estou olhando para a velocidade num T específico, T igual a 3 segundos, por exemplo. Nesse instante de tempo, a velocidade é tanto. Compreendeu? Isso é a velocidade instantânea, que é esse limite aqui, quando ΔT vai a zero e ΔX também se torna pequeno. Você percorre uma distância pequena, no intervalo de tempo pequeno, faz essa razão, você acha a velocidade instantânea. E quanto melhor você puder fazer isso, quanto menor o intervalo de tempo, menor a distância percorrida, mais precisa vai ser a sua velocidade. Tá? É só olhar para esse gráfico. Vocês concordam, né? Que, aqui eu tive que esperar 2 segundos para... 2 segundos, depois de 2 segundos eu vi, percorri tantos metros. Calcula essa razão, eu achei uma velocidade. Se eu diminuir o intervalo de tempo para 1 segundo, percorri 1 metro, eu vou achar outra velocidade. E nesse caso vai ser a mesma, porque ΔX sobre ΔT vai ser sempre uma constante, porque o ângulo é constante. Mas veja que eu estou diminuindo o intervalo de tempo. Não é fácil. Como que você vai pegar um carro e medir, por exemplo, a velocidade, a distância que ele estava em, por exemplo, 1 segundo e a distância que ele estava depois em 1,01 segundo? É um intervalo de tempo muito pequeno. Ele pode ter se movimentado bastante. Nesse caso, se ele se deslocou bastante, a velocidade vai ser grande, porque em um intervalo pequenininho de tempo ele se deslocou bastante. Então, quanto maior for essa razão, maior vai ser a velocidade instantânea. E quanto menor, menor vai ser a velocidade instantânea. Aí eu pergunto, e se o corpo descrevesse não essa linha reta, mas essa outra aqui, ó. Deixa eu ver uma cor mais cinza. Suponha que a linha fosse essa. Qual seria a velocidade instantânea? Para um corpo que descreve essa curva, e x como função de tempo é essa linha reta cinza. Você pode olhar por 2 ângulos diferentes. Né? Um deles é através da trigonometria e o outro através da geometria analítica. Tanto faz. É a mesma coisa. Quem me diz? Qual é a velocidade instantânea para essa partícula, por exemplo, num instante de tempo t aqui igual a 1 segundo? Vou colocar uma cor verde. Isso não é uma linha reta também? Se é uma linha reta, não tem que ter uma equação desse tipo? Não tem que ter um A, não tem que ter um B? Qual é o A para essa linha reta? Só pegar o T igual a zero. T igual a zero está aqui. Ó. O A vale, por exemplo, 11,5. Certo? Qual é o B? O B é a tangente dessa reta nesse ponto. Se é uma reta, a tangente é constante. Mas qual é a tangente dessa reta? É zero, porque o ângulo é zero. Esse ângulo aqui, ó, à medida que eu inclino essa reta para baixo, ele vai diminuindo, não é? Até chegar a zero. Zero é essa linha que é paralela ao eixo das abscissas. Tem inclinação zero. Isso é chamado, essa tangente é chamada inclinação. Se ela é positiva, a curva é assim. Se ela é negativa, a curva é assim. Se ela é zero, a curva é paralela ao eixo das abscissas. Tá? Ora, mas se a tangente é zero, a velocidade média é zero,
E para uma reta, a velocidade média coincide com a velocidade instantânea, que foi o que eu falei aqui embaixo. A gente calculou a velocidade média, ΔX sobre ΔT, depois calculou a velocidade instantânea, que é tomar o ΔT indo para zero. Tá? Velocidade média é sempre constante porque trata-se de uma reta. Então, para qualquer intervalo ΔT, ΔX que eu tomar aqui, é a tangente desse ângulo que me dá a velocidade média. E a velocidade média é o B, que é um coeficiente constante. No nosso caso, é 1 metro por segundo. Que coincide com a velocidade instantânea, porque se trata de uma linha reta. E a tangente de B, de θ, é B, que é uma constante, portanto, 1 metro por segundo. Então, não importa qual é a reta. Essa aqui é só uma reta diferente. É uma reta cuja inclinação é zero, cuja tangente de θ é zero. E, portanto, a velocidade média é zero e a velocidade instantânea é zero. Vocês concordam com isso? Ó, eu não saio do lugar. A posição é sempre esse valor de x, 11,5. Não importa qual o instante de tempo. Seja zero, seja um segundo, ele não saiu do lugar. O x não muda. Tá? Se o x não muda, não tem jeito. A velocidade média é zero, a velocidade instantânea também é zero. Conseguiu entender isso? Sim. Quem está com dificuldade nisso, eu sugiro veja aquela aula extra, né? Treine bastante, porque isso daqui certamente vai aparecer sempre na vida de vocês, sempre. Você vai estudar, sei lá, variação da temperatura de determinados alimentos em determinadas condições, vai aparecer uma curva lá, seja ela uma linha reta, seja uma parábola, uma exponencial, então não tem jeito de escapar disso. Engenharia não tem como escapar de matemática e de física. Então, ou você aprende bem, ou, infelizmente, você vai pagar o preço alto lá na frente. Né? Por isso que eu chamo bastante atenção para vocês serem cuidadosos nesse aprendizado. Venham com perguntas, tentem compreender bem. É claro, para quem já viu essas coisas em algum momento, mesmo no colégio, isso daqui é simplesmente o cara está só revisando. Mas, infelizmente, nem todo mundo viu, por isso que eu sou um pouco mais lento nesse começo. Tá? Mas está aí. Agora, suponha que eu tenho uma outra curva e não uma linha reta, que eu já mostrei para vocês, é trivial de se entender. Né? Vamos pegar uma curva tal. X, Y. Falo XY, mas para a gente vai ser X. Para vocês não ficarem viciados em X, eu vou chamar de Y. Né? Y vai ser a coordenada espacial. Y depende do tempo. Qual é o valor de Y em função de tempo? Por exemplo, geralmente no movimento vertical, a gente usa a coordenada Y. Mas eu podia usar X, poderia usar banana, não importa. Só para dizer que tem uma função do tempo que é uma única coordenada. Tá? E vamos supor que a partícula descreve uma curva do tipo, sei lá, assim. Nem importa para mim saber que curva é essa. Tá? E aí eu pego dois instantes de tempo, vou chamar aqui T1, ela tem uma posição que eu vou chamar de Y1, e um outro instante de tempo T2, que ela vai ter uma posição correspondente Y2. Certo? Então, aqui esse ponto T1, Y1, aqui T2, Y2, aqui T1, Y1. Nessa situação, nesse intervalo de tempo, eu posso calcular o ΔY, que é o deslocamento, e posso calcular o ΔT, que é o intervalo de tempo. E assim eu posso obter uma velocidade média, que a gente já conhece. Uma velocidade média para esse intervalo de tempo, T1 para T2, né? Eu estou indicando aqui, mas necessariamente, né, a gente não precisa colocar esse T1 para T2, é só para vocês enxergarem o intervalo que eu estou considerando. Ele é o ΔY sobre ΔT, a gente já sabe isso. Isso é a velocidade média. ΔY é Y2, que é o final, menos o Y1, que é o inicial, dividido por T2 menos T1. Tá? Pronto, tudo algébrico, não
Não coloquei valor para ninguém. Então, está o mais geral possível. A curva é a mais geral possível, o ΔY, ΔT, os mais gerais possíveis. Mas é óbvio para vocês que esse ΔY sobre ΔT nada mais é do que a razão entre isso aqui, que é ΔY, e isso aqui, que é ΔT. Portanto, isso me dá a tangente, né, que é essa linha reta que passa por esses dois pontos. Tangente da linha reta que passa por esses dois pontos forma um ângulo θ. Esse ângulo θ tem como tangente ΔY sobre ΔT, portanto, a velocidade média nesse intervalo de tempo, né? T1 para T2. Certo. Mas eu estou calculando a velocidade média, é fácil. Eu só preciso dos valores de Y1 e Y2, T1, T2, faz as diferenças e faça a razão. Eu acho fácil a velocidade média. Mas se eu perguntar para você qual é a velocidade instantânea num ponto, por exemplo, aqui. Tá? Certamente essa velocidade média, né, que eu coloquei aqui, não me dá a velocidade instantânea. Né? Porque essa reta aqui nem passa por aquele ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o meu intervalo. Vou pegar, por exemplo, esse ponto aqui, esse ponto aqui. Tem um T1', T2', e aqui vai ter Y1', Y2', certo? E, novamente, eu vou ter uma razão que vai ser ΔY' sobre ΔT. Então, esse é um ΔY', aqui um ΔT'. Ops, coloquei quadrado, linha. E aí eu posso calcular a velocidade média. Então, essa velocidade média nesse outro intervalo, entre T1' até T2' é igual a ΔY' sobre ΔT'. E aí, o que eu faço? Desenho a reta que passa por esses dois pontos. Tem um ângulo θ'. Isso aqui me dá a tangente. Ops. Tangente de θ', né? Que é o que eu chamo de velocidade média para esse intervalo de tempo menor. Mas, de novo, a gente vê agora que, comparando essa linha reta com esse ponto, essa tangente, né, essa tangente aproximada ao ponto, está mais distante do que essa tangente. Ó. Essa tangente está cada vez mais próxima à curva nesse ponto aqui, não é? Então, eu estou cada vez mais próximo de descobrir quem é a tangente nesse ponto. O que eu preciso fazer? Diminuir ainda mais o intervalo. Eu vou fazer aqui só pictoricamente, porque não dá. Né? Eu vou diminuir ainda mais, vou pegar agora um ΔT' assim, um ΔY, ΔT duas linhas, ΔY duas linhas, que é bem menor do que o ΔT' e o ΔY', concorda? E agora, se eu desenhar entre esses dois pontos, quais são os dois pontos? Um ponto aqui, um ponto aqui. A tangente, ela está... Claro, meu desenho é grosseiro, mas ela está basicamente em cima do que seria a tangente naquele ponto, não é? E se a velocidade instantânea é justamente a tangente num ponto, então, esse intervalo ΔY duas linhas sobre ΔT duas linhas vai me dar uma velocidade instantânea muito melhor do que as anteriores. As outras são aproximações da velocidade instantânea. São velocidades médias para intervalos cada vez menores. Quando o intervalo é tão pequeno, no sentido de ΔT' indo para zero, ΔT duas linhas indo para zero, aí eu tenho o que eu chamo de velocidade instantânea. Eu faço essa razão, eu tenho uma velocidade instantânea muito melhor. Ou seja, a velocidade média
Isso aqui não é vetor, isso aqui é barra. Velocidade média entre t, 1, 2 linhas, até t, 2, 2 linhas, que é o delta y, 2 linhas, sobre delta t, 2 linhas, vai me dar uma tangente de θ, 2 linhas, que vai ser a velocidade, a tangente é aquela curva, essa curva lilás, que está quase idêntica à tangente naquele ponto. Ou seja, isso nada mais é do que o limite. Velocidade instantânea nada mais é do que o limite, quando o ΔT vai para zero, de ΔY sobre ΔT. Tá? Certo. Então, graficamente é fácil enxergar que é isso. Mas e como é que eu calculo essa velocidade, de fato? Qual é o valor que ela vai adquirir? Está me dizendo que é uma certa tangente a essa curva, mas suponha que essa curva seja x². Como é que eu calculo essa tangente? Essa é a pergunta prática que a gente tem que saber responder. E isso é o que eu ensino lá nessa aula extra, que eu só vou colocar, mas aqui é a definição da derivada dy dt. Então, quando esses deltas são muito pequenos, a gente troca essa letra grega delta por d. Continua sendo uma diferença entre dois valores de y, só que é uma diferença muito pequena, por isso que a gente põe um dzinho. Tanto para o y quanto para o t. A diferença do t é pequena e a diferença do y é pequena. Tá? Essa razão, que vocês vão aprender com toda a acurácia, todo o rigor em cálculo 1, provavelmente. Aqui a gente faz no método dos físicos, né, que os matemáticos às vezes se arrepiam, mas no final da conta não tem nada aqui. Eu não estou sendo rigoroso, mas não tem nada de errado. A verdade é que você tem um erro, mas esse erro tende a zero à medida que o ΔT ou o dt vai a zero. Basicamente isso. Isso aqui é o que a gente chama de derivada. Tá? Isso aqui é a derivada da curva. Que nesse caso vai ser a velocidade em função do tempo. Então a velocidade média passou de uma velocidade média para uma velocidade instantânea, um v como função do tempo. Vamos ver como se calcula isso para uma reta, como se calcula para um polinômio qualquer, como se calcula para uma exponencial. A definição de derivada é essa, nada mais é do que a tangente de uma curva, né, quando essa curva é uma curva genérica, tá? Seja ela qual for. É sempre esse limite, né? A variação da função sobre a variação do parâmetro sobre o qual essa função depende. Nesse caso é y em função de t. Poderia ser x em função de t, poderia ser y em função de x, tanto faz. Derivada é sempre a mesma coisa. É a variação dos valores da função. Então, essa aqui é a função, y de t. Delta y é y2 menos y1. É essa variação sobre a variação do parâmetro sobre o qual ela depende. Ela depende de t, então é t2 menos t1. Essa razão, quando esse limite, né, delta t vai a zero, e portanto delta y também vai a zero, é o que a gente chama de derivada. Tá? Eu vou dar quais são as derivadas mais simples. Né? Então, se você pegar, vou começar com uma linha reta. Qual é a derivada de uma linha reta? Então, exemplo 1. São exemplos. Vamos pegar uma função de x, que a função é a mais bx, portanto, uma linha reta. O nosso x de t ou y de t pode ser uma linha reta. Tá? Quem é a derivada df dx? Ou seja, a variação da função era um ΔF, virou um df, sobre a variação do argumento, que é o ΔX. Para a linha reta, é fácil. Por quê? Porque a derivada de uma constante, né? Pega uma constante. Quem é a constante no nosso exemplo? Era essa linha cinza. A derivada não tem a ver com a tangente. Tangente é o limite quando ΔT vai a zero.
Então, essa derivada é a tangente. A tangente aqui é zero, e eu estou falando de uma função constante. X igual a um certo valor A, não importa que valor seja esse. A igual a uma constante. 10, aqui não pode ser 10, tem que ser maior que 11. 11,5, 200, 1 milhão, não importa, é um valor constante, que não muda com o tempo. Né? Professor, Só um instante. Então, a derivada de uma linha reta, que é paralela ao eixo T, nesse caso, ela tem inclinação zero. A tangente é zero, e, portanto, a derivada é zero. Então, a derivada de A é zero. Então, se eu tomar a derivada de uma função, a derivada de uma função é a derivada de cada termo dessa função. Ou seja, isso aqui é uma função constante, isso aqui é uma função que é uma linha reta. B vezes x é só uma linha reta. Então, é a soma de duas funções. A derivada de uma função é a derivada da soma das funções. dA dt, dA dx, depois d de b vezes x com relação a x. Se eu estivesse somando mais funções aqui, eu teria que somar todas as derivadas. Tá? Isso é uma regrinha. Diga, você ia perguntar alguma coisa? professor, o senhor falou que a velocidade média ela é constante, não é? Então, quando você trata na curva, a gente porque uma curva ela não é constante. Então, no caso, como você falou, tem que Seu som tá variando, eu não consigo entender o que você está falando. Tente melhorar isso aí. Melhorou agora? Fale. Melhorou um pouco? Melhorou. Tente falar um pouco mais devagar, vamos ver. Deixa eu tirar o fone, porque eu estou com fone. Certo. Melhorou agora, professor? Acho que está quase a mesma coisa. Mas fale, diga lá. E aí você falou que a velocidade média ela é constante. Então, quando é na curva, a gente só precisa derivar ela para ter uma tolerância de erro, para saber qual é ela precisamente. Calma aí. A derivada, né, ou a velocidade média, no caso de uma linha reta, é constante. Eu frisei isso. Então, Estou falando de uma linha reta. É isso mesmo. Essa é uma linha reta, essa é outra linha reta, tanto faz. Tá? Mas são linhas retas. E a derivada é constante por quê? Porque essa razão, ΔX sobre ΔT, ela vai ser a mesma, não importa que intervalo eu pegue. E é isso, a derivada vai ser o limite dessa razão quando ΔT vai a zero. Então, se eu vou diminuindo, mas ela mantém o mesmo valor, significa que a derivada é constante. Ou seja, a tangente é constante. Mas isso é óbvio para uma reta, porque a tangente é uma linha reta e a própria linha reta. Né? Aqui é a inclinação da linha reta, desculpa, não é a própria linha reta. A inclinação da linha reta é a tangente de θ, que é um valor constante, não importa quais intervalos eu pegue. Sempre vai ser o mesmo ângulo, θ, e, portanto, a tangente sempre vai ser constante. Para uma linha reta que é só uma constante, a tangente é zero porque ela é paralela ao eixo das abscissas. Então, a inclinação é zero. Tangente é isso, é a inclinação da curva. Quanto mais positiva, maior a tangente. Zero e negativa quando está inclinada no sentido oposto. Mas isso é só para a linha reta. Para uma curva genérica como essa, a tangente obviamente muda. Aqui é uma, aqui é outra, ali vai ser outra. É que os ângulos mudam. À medida que eu vou percorrendo aqui, o ângulo da tangente nesse ponto, ele vai mudar, ele vai ser diferente da tangente aqui, da tangente aqui. Compreende? Então, aí não é constante. Aí nem a velocidade média vai ser constante, nem a velocidade instantânea. Então, professor, então é isso. Eu queria saber que quando você deriva, você chega próximo de uma constante, ou não? Não. Tipo, porque quando você deriva, veja, né? Derivar, chegar próximo de uma constante, não é isso que eu estou falando. Dependendo da função, a derivada vai ser uma coisa. A derivada pode ser uma função quadrática. Uma função quadrática não é constante. Ela é uma parábola, ela tem valores diferentes para cada valor da abscissa. Né? Se for x de t, vai ser x de t igual a t quadrado. Ela vai ter, para t igual a 1, ela vai ser x de t igual a 1. Para t igual a 2, x de t vai ser igual a 4, e assim por diante. Eu vou quadrando. E aí, obviamente, as inclinações vão
vão aumentando à medida que eu aumento x. Então, a velocidade média não vai ser constante, nem velocidade instantânea. Não sei se era isso que você está perguntando, mas acho que é, né? É só sobre. Só que a ideia era só que o valor sempre tem que chegar sempre próximo, tipo, do valor que eu quero. Não é isso? Não. Não. A ideia é a seguinte: à medida que eu diminuo o intervalo, tá? Aqui eu tenho intervalo ΔT, aqui eu tenho ΔY. Eu calculo isso daqui, ligando esses dois pontos da curva, eu vou ter uma reta que eu vou chamar, bom, essa reta é aproximadamente a tangente a esse ponto. Claro que é uma aproximação grosseira, porque se você olhar, o ponto está bem distante da reta, tá? Mas é uma aproximação. Então, ΔY sobre ΔT é Eu uma vou pegar isso mesmo. aproximação à tangente. À Isso medida mesmo. que eu vou diminuindo o ΔT e o ΔY, eu vou cada vez mais me aproximando, a hipotenusa vai se aproximando cada vez mais da tangente naquele ponto. E quando eu diminuo mais, aí, ó, basicamente, a linha reta que passa por aqui, que é tangente àquele ponto, ela contém a hipotenusa desse triângulo pequeno. Tá? E essa hipotenusa que determina quem é a tangente, que é a tangente de θ. Tá? Então, quanto menor forem os lados desse triângulo, mais próximo eu estou da tangente nesse ponto. É isso que eu quis dizer. Não é que está se aproximando de uma constante, se aproxima da tangente naquele ponto. Tá bom? Entendi. Pode ser Obrigado, professor. uma constante. Quando vai ser uma constante? Vai ser o caso de uma linha reta. Entendi. Porque na linha reta é o caso mais simples, ela é sempre constante. Então, à medida que eu diminuo o intervalo, eu vou continuar tendo essa mesma constante. Tá? Mas é o único caso, é a linha reta. Entendi, professor. Então, Obrigado. nada. Então, df dx vai ser dA dx mais d dx de b vezes x. Quando eu tenho b é uma constante, eu posso escrever isso da seguinte maneira: dA dx. Se é constante, ela sai dessa derivada porque ela não vai mudar. Tá? Porque ela está multiplicando um parâmetro que depende de x. Então, posso tirar esse coeficiente e calcular simplesmente dx. Bom, dx, isso aqui é 1. dA dx, como o A é constante, A não varia com x, o x pode variar, o A não muda, então dA, a diferença vai ser 0, isso aqui é 0. E, portanto, o resultado df dx igual a b. Então, para uma linha reta, essa é a função. A derivada dessa função com relação a x, só sobrou coeficiente b. Segundo exemplo. Na aula extra eu mostro direitinho, né, de maneira mais fácil de se enxergar, por que esse resultado só dá o coeficiente linear da reta. Ou seja, o b é a tangente da reta. Concordam? O coeficiente linear é a tangente. Segunda função. Vamos pegar uma função, seja y, por exemplo, de t igual a mais bt mais ct quadrado, por exemplo. Uma função polinomial. E para resolver isso, eu vou dizer o seguinte: se eu tenho uma função f de x, que é a vezes x elevado a n, e derivar essa função com relação a x, a regra é a seguinte: cai esse expoente de x, tá vendo? Aqui é o x, ó. X é a mesma coisa que aparece aqui no argumento da função. Então é para ele que eu tenho que olhar. Ele tem um expoente, que é n. Quando eu faço uma derivada, esse n cai multiplicando quem? O a, que é o coeficiente constante. Tá? Sim, lembrando aqui, nessa expressão a, b e c são constantes. O t é a variável, é o tempo que varia. Então, cai a constante e o que sobra? X, quando eu derivo uma vez, eu subtraio do expoente uma unidade. Então, fica xn menos 1. Isso aqui é uma regra. Tá? Uma regra que
eu vou induzir naquela aula extra, mas que vocês veem no cálculo diferencial. Então, se a função é ax elevado a n, a derivada dessa função cai o expoente multiplicando o a, e onde tinha n, eu subtraio uma unidade, fica n menos 1. Essa é a derivada. Tá? Então, como exemplo, suponha que eu tenha um ômega de t, que é igual a 3 mais 4t ao cubo menos 6t. Qual vai ser a derivada de w com relação a t? W é a função, t é a variável independente. Quem me diz? Quem nunca fez cálculo, né, que nunca viu essas coisas, e está vendo só essa aula, quem me diz que vai ser essa derivada? De novo, é a derivada de cada uma das funções aqui, né, e eu somo essas derivadas. Professor, Diga. o valor vai ser 12 t ao quadrado menos 6. 12t ao quadrado menos c. Por quê? Você já fez cálculo? Já, professor? Eu falei para responder quem nunca tenha feito cálculo. Ah, desculpa, professor. Foi mal. O resultado é esse. O Felipe está correto, mas ele já sabia. Né? Eu queria saber de alguém que nunca viu para ver se entendeu. Mas o que ele fez aqui? Ele fez o seguinte. Isso é a derivada da soma das funções, que é a mesma coisa que a soma das derivadas dessas funções. Cada uma aqui eu posso chamar de uma função. Tá? Então fica, a soma das derivadas é d de 3 com relação ao t, mais d de 4t ao cubo com relação a t, menos d de 6 vezes t com relação a t. Essa é a soma das derivadas. Bom, 3 é constante, 3 não varia, então a derivada vai ser 0. Não importa o instante de tempo, 3 é uma constante, então isso aqui é 0. 4t ao cubo, ele tem esse formato aqui. Ó. 4 é o a, x é o t, o cubo é o n. Tá certo? Então eu uso essa regrinha. E essa regrinha me diz, cai o 3, multiplica o coeficiente a, que é 4, e o expoente do t, que era 3, vira 3 menos 1, que é 2. Tá? Portanto, 12t². A mesma coisa a última, menos 6 vezes t. Eu posso também olhar para isso aqui. 6 vezes t é 6t elevado a 1. Tá? Então, isso me dá... Cai o 1, 1 vezes 6 é 6, fica t elevado a 1 menos 1, que é 0, e acabou. T elevado a 0 é 1. Qualquer número, seja ele o que for, é 1. Elevado a 0 é 1. Então, ficou 6 vezes... desculpa, coloquei 0, é 1 aqui. T elevado a 0 é 1. Então, o resultado, 0, 3, 4, 12t², menos 6, que foi o que ele falou. Tá? Então, essa é a derivada de ômega com relação ao tempo. Alguma dúvida? Só estou usando essas regrinhas. Essa regrinha também vale para uma função constante. O que é uma função constante? Põe o n igual a 0. X elevado a 0 é 1, só sobra a constante a. Então, com n elevado a 0, né, o que acontece? O n cai 0 vezes o que sobra é 0, porque o 0 multiplicando qualquer coisa vai dar 0. Então, ela também engloba o caso da constante. Tá bom? Muito bem. Então, isso é a derivada de polinômios. Vamos vou colocar a regra agora para outras derivadas que a gente vai precisar usar nesse curso. Então, outras derivadas.
são importantes. E depois olhem lá no final do Halliday, você vai ter uma tabela com várias derivadas. Então, suponha, e eu vou deixar uns exercícios para quem não tem experiência nisso, para fazer, e vocês vão poder checar. Isso vai entrar lá no Moodle, vocês vão poder testar seu conhecimento, saber se vocês estão entendendo isso. Se não estiver entendendo, recorram a mim. Mande um WhatsApp, mande uma pergunta no fórum, para onde vocês quiserem, para o meu e-mail. Assim que eu vir e tiver tempo, eu respondo. Então, vamos supor uma função f de t, que é, por exemplo, a sobre t, que é a mesma coisa que a vezes t menos 1. Quanto que dá a sua derivada? df dt. Posso usar aquela regrinha dos polinômios? Posso. Qual que era a regra? F de t igual a t elevado a n implica df dt, cai o n vezes a t elevado a n menos 1. Só que agora você tem que tomar cuidado porque o n é negativo. Tá? Se ele é negativo, quanto que é o df dt nessa situação? Esse df dt. Cai esse expoente, então quando ele cai fica menos 1 vezes o a, que é uma constante, e t fica, ele não era menos 1, se eu subtrair 1, vai ficar menos 1, que é menos 2. E, portanto, isso é a mesma coisa que menos a sobre t quadrado. Tá? Tão simples quanto isso. Então, funções com expoentes negativos, eu uso a mesma regra que eu usava para expoentes positivos. Não tem segredo nenhum. Funções mais chatas do que essa. Vou colocar aqui função 1, 2. Logaritmo. Então, vamos supor que a minha função, vou chamar aqui y de x, é o coeficiente a, e elevado a x. Tá? Muito bem. Antes disso, eu vou definir quem é a derivada de uma exponencial. Todo mundo sabe o que é uma exponencial, né? O e é o número de ordem, 2.718, alguma coisa assim. 782, não me lembro mais. Mas é um número entre 2 e 3, mais próximo de 3. Então, quase 3 elevado a x. A derivada de e elevado a x com relação a x é sempre o próprio e elevado a x. Isso aqui é fácil de mostrar com as regrinhas que eu apresento naquela aula extra. Tá? Aqui eu só vou colocar o resultado. Então, derivar exponencial da própria exponencial. Tá? Só que aí você tem que tomar cuidado. Né? Bom, então isso implica, sabendo isso, eu sei que a derivada de y com relação a x é a... Né? Desculpa. É a derivada com relação a x de a vezes e elevado a x. A é uma constante. Então, qualquer constante multiplicando uma função, ela sai multiplicando a derivada. Então, isso é a vezes a derivada de e elevado a x com relação a x. Só que a gente já viu quem é essa derivada. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, o resultado, a e elevado a x. Ou seja, y. A derivada da exponencial, mesmo multiplicada por um fator, da própria função. Curioso, né? Você deriva a função e obtém a mesma função. Isso é uma função muito especial, a exponencial. Tá? Por outro lado, e se eu tiver y de x igual a b vezes e elevado a menos a x ao cubo? Agora complicou, né? O meio de campo. Você vê que o argumento das exponenciais geralmente são uma função. Nesse primeiro caso, a função era simplesmente x, uma linha reta
com coeficiente linear 1 e com intercepto 0. Aqui eu tenho uma função cúbica. Para fazer esse tipo de derivada, eu tenho que usar uma coisa que é... não lembro mais o nome, se é regra de Leibniz, não importa mais o nome, mas é isso daqui. Ó. Uma regrinha que vocês tiram do cálculo. Se eu tenho uma função y de x, que é... vamos chamar assim. A função f de g de x. O que é isso? É uma função de uma função. Né? E essa exponencial que eu escrevi aqui é justamente isso. Tá? A exponencial por si só é uma função, mas o argumento dela também é uma função. Então, isso aqui é uma função. A exponencial seria o f, e o argumento da função seria o menos ax ao cubo, que seria o g de x. Tá? Essa é uma função composta que a gente chama. E a derivada da função composta, df dg com relação a x, df de g com relação a x, é a derivada de f com relação a x vezes a derivada de g com relação a x. Isso é uma regra. Acho que é a regra da cadeia, o pessoal chama, sei lá, eu não me lembro os nomes. Professor, Diga. isso aí vai ser os exercícios de treinamento? Desculpa. Aqui é df, eu escrevi errado. df dg, antes que você continue. É df com relação a g, ou seja, f com relação ao argumento de f, que é g de x, vezes dg dx. Agora você pode continuar. Desculpa. Pode continuar. Isso aí vai ser os exercícios de treinamento ou o senhor vai responder agora? Não, isso daqui eu estou respondendo. Isso aqui são exemplos, tá? Que a gente vai encarar isso daqui, vai aparecer nos exercícios do Halliday e tudo mais, então é bom vocês saberem uma vez. Tá? O senhor falou aí que passar uns exercícios, eu pensei que era esse. Não, isso eu vou passar naquela aula extra lá. Quer dizer, eu vou dar aquela aula extra e depois eu vou deixar uma espécie de teste no Moodle e aí vocês vão lá e resolvam o teste, que vai ser um treinamento para saber se vocês estão entendendo isso aqui. Tá bom? Certo. Muito bem. Eu estou ouvindo vocês muito quietos, eu estou supondo que vocês estão entendendo. Ou já viram isso daqui, não dão a mim, mas eu vou continuar. Então, fazer essa derivada é um pouquinho mais complicado, porque primeiro eu tenho que derivar o f com relação ao g, tratando essa função como se fosse, né, uma variável g. Tá? Então, deriva essa função. Então, eu chamo isso daqui da seguinte forma. B vezes E elevado a G de X. Percebe? Onde G de X é igual a menos A, X ao cubo. E aí eu uso essa regra aqui. Quem é df dg? É fácil, né? Essa é a função f de g. Tá? Que é uma exponencial. E a derivada da exponencial com relação ao argumento g é a própria exponencial. Então, resultado é a própria f de g. Essa foi essa primeira derivada. df de g é a própria função f de g, que é essa daqui. Tá? Vezes dg dx. Bom, quem é dg dx? G de x está aqui, ó. Então, dg dx é fácil calcular. Uma potência. A gente já sabe calcular isso. Caiu 3, fica menos 3ax². Certo? Resultado. Então, daqui, usando isso, eu chego em df de g de x dx, que é o que eu quero calcular, que é o dy dx, né? É igual f de g. Quem é o f de g? É b vezes z elevado a g. Quem é g? Menos a x ao cubo. Então, esse é o f de g. Vezes dg dx. dg dx é menos 3a
x quadrado. Portanto, df não, dy dx. Com o tempo vocês vão se acostumar, vocês nem vão precisar fazer toda essa separação, vocês vão direto. Na brincadeira. Isso vai dar menos 3 vezes a vezes b vezes x quadrado vezes e elevado a menos ax ao cubo. Tá aí a derivada, né, dessa função mais feia, que é b vezes e elevado a menos ax ao cubo. A derivada de uma função composta, que a gente chama. Tá? Então, você só tem que reescrever as coisas. Você chama isso daqui de f de g. Isso aqui de g de x. Que é o g de x. Isso aqui é o f de g. Tá? Exatamente como está aqui. Está claro isso? Para quem nunca viu? Ok, isso é uma regra importante. Outra regra importante. Então, a gente já viu derivada de potência, derivada de exponencial, derivada de uma função composta. A gente já viu que a derivada de uma soma de funções é a soma das derivadas das funções. Em outras palavras, se uma função, vamos chamar de ômega de x é igual a um f de x mais um g de x, uma soma de funções, então, dw dx é df dx mais dg dx. Agora vamos ver um quarto exemplo, que é uma função ômega de x, que é o produto de duas funções, f de x vezes g de x. A regra da derivada para esse caso, dw dx, é a seguinte: df deriva a primeira e multiplica pela segunda, mais mantém a primeira agora e multiplica pela derivada da segunda. Essa, na verdade, essa é a regra da cadeia. Você tem um produto, a regra do produto. Você deriva o produto, que eu acho... esqueça os nomes não são importantes. Tá? Faz tanto tempo que eu aprendi isso que eu já não lembro mais os nomes, eu só uso direto. O nome é irrelevante. Derivada de um produto, você deriva a primeira função, multiplica pela segunda função e soma com... Mantendo a primeira função, você vai derivar agora a segunda. Se eu tivesse 3 funções, eu faria isso, né, considerando uma função vezes o outro produto. Então, eu faria a derivada de uma função vezes o produto das outras funções. Aí eu manteria a primeira função, derivaria a segunda e manteria a terceira e assim por diante. Tá? Então, quanto mais funções você tiver aqui, você vai aplicar isso uma a uma. Tá? Deriva a primeira, multiplica pelas outras. Depois deriva a segunda, multiplica pelas restantes. Deriva a terceira, multiplica pelas restantes. Vai somando todas as possibilidades. Tá? Um exemplo desse tipo de função. Ômega de x igual x ao cubo, 2x ao cubo, vezes a exponencial de menos x quadrado. Tá? Então, se eu chamar isso aqui de f de x, isso aqui de g de x, eu uso a regra acima, eu calculo facilmente dw dx. Então, vamos lá. Pela minha regra, eu derivo a primeira função, então a derivada de 2x ao cubo com relação a x e multiplico pela segunda, e elevado a menos x quadrado. Aí eu somo a primeira função, que é 2x ao cubo, e multiplico pela derivada da segunda, que é d de e elevado a menos x quadrado dx. Tá? Agora é só aplicar as derivadas que eu já conheço. Derivada de uma potência, derivada de uma exponencial. Só que aqui, veja, uma exponencial que depende de uma função quadrática. Não é só e elevado a x.
Então, na verdade, isso aqui é uma função de uma função. Aí eu tenho que usar essa regra aqui. É igual essa, só que se troca o cubo pelo quadrado. Tá? Esses são os cuidados que vocês têm que tomar quando estão calculando derivadas. Você sabe a derivada de umas funções básicas, depois você sabe a derivada do produto de funções, função de função. Tá? Ok. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Derivada de 2x ao cubo. Isso vai dar Caio 3, multiplicando, 2 vezes 3, 6. Multiplica por x, onde o 3 vai ser subtraído 1. Então, x ao quadrado. Vezes a segunda função, que é e elevado a menos x quadrado. Mais 2x ao cubo. Qual é a derivada dessa exponencial quadrática? Se vocês usarem a regra acima, vocês vão derivar a exponencial, que dá a própria exponencial, vezes a derivada do argumento, que é isso daqui. A regra lá em cima nada mais é do que isso. E a derivada desse argumento é menos 2x. Derivada de menos x quadrado, cai o 2, multiplicando menos 1, fica menos 2. X quadrado passa a ser x elevado a 1, que é simplesmente x. Está aí o resultado. Tá? Simplificando, isso vai dar 6x quadrado, né? Menos 2 vezes 2, 4x à quarta potência, tudo isso multiplicado por e elevado a menos x quadrado. Tá? Essa é a derivada dessa função, que é um produto de duas funções. Sendo que uma das funções é uma função composta, o e elevado a menos x quadrado. Tá? Então, se vocês olharem para o resultado da derivada da função composta, o que foi feito nada mais é do que, ó, prestem atenção, a derivada da função, como é uma exponencial da própria exponencial, então está aqui, ó, b vezes a exponencial. O fator restante, o menos 3ax quadrado, nada mais é do que a derivada do argumento. Cai o 3, fica menos 3a, x ao cubo fica x ao quadrado. Então, menos 3ax quadrado é a derivada do argumento. E b menos ax ao cubo é a derivada da exponencial. Então, essa regra de função composta, ela sempre pode ser vista dessa maneira. Você deriva a função e deriva depois o argumento dessa função. Tá? É Isso, que eu tô professor, querendo é dizer. chamado da regra da cadeia. É isso daí. Essa que é a regra da cadeia. Né? Certo. Isso. Muito bem. Tem alguém que lembra o nome? Eu não lembro mais o nome de nada. Eu sei fazer, mas os nomes eu esqueci. Uma delas é chamada regra de Leibniz, eu sei lá qual que é. Porque o cálculo diferencial integral foi desenvolvido simultaneamente por Newton e Leibniz. Havia uma briga entre eles, mas no final das contas os dois deram contribuições fantásticas para o desenvolvimento dessa ferramenta poderosa, que o Newton chamava de método das fluxões. A notação do Leibniz é um pouco mais sofisticada do que a de Newton, né? Mas o Newton estava pensando em resolver problemas físicos e para ele a notação dele é o suficiente. A do Leibniz é muito mais abrangente, vamos dizer assim. Mas ambos são figuras gloriosas na física e matemática. Bom, o que mais está faltando? Claro, aí está faltando várias outras funções. Eu já falei da regra do produto, da regra da cadeia. Em termos de regras, acho que é o que é importante. Vou colocar só mais uma função, três funções importantes. Né? Uma delas, então esse foi o quarto exemplo. Quinto exemplo. São as que a gente mais usa no curso. F de x igual ln de x. Então, a derivada de f de x, com relação a x, é 1 sobre x. Tá, aí você me pergunta, e se a função de x fosse a vezes ln de, sei lá, x elevado ao cubo? Então, você tem duas maneiras de resolver isso aqui. Né? Você pode fazer cair o 3 antes
Vai ficar 3A ln de x. Desculpa. Quem nunca viu ln é a função logarítmica, só que numa base específica, a base E de Euler, chamado logaritmo natural. X. Então, essa função você tem um coeficiente constante e o ln de x. Então, é só derivar o ln de x, a derivada f de x vai ficar 3a sobre x. A derivada do ln é 1 sobre x. A outra maneira é derivar a função direto. F de x, a ln de x ao cubo. Então, eu derivo o ln, depois derivo o argumento. O derivado do ln é 1 sobre o argumento, portanto, x ao cubo. Vezes a derivada do argumento, que é 3x quadrado. X quadrado sobre x ao cubo dá 1 sobre x, então dá 3a sobre x. Os resultados são os mesmos, tanto faz o jeito que você escolhe resolver. Tá bom? São duas maneiras. Então, está aí uma função importante, que são as funções logarítmicas, nesse caso, logaritmo natural, uma base específica, base de Euler. 6. Função cossenos de x. Vamos lá, derivada da função seno com relação a x é a função cosseno de x. E a derivada da função cosseno de x com relação a x é menos seno de x. Diga. Eu vou ter que sair agora, que eu tenho outra aula agora às 4 horas. Certo, eu vou terminar já. 4 segundos. Eu vou apresentar essa daqui e já termino. Aí o resto a gente fala na próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar de aceleração. A partir daqui a gente já é capaz de obter velocidades instantâneas para qualquer função, porque vocês já conhecem as derivadas e sabem que velocidade instantânea é a primeira derivada. E a partir da próxima aula a gente vai falar de aceleração, que envolve o que a gente chama de derivada segunda. Deixa eu só acabar isso daqui. Bom, eu vou terminar por aqui. A próxima aula eu continuo, eu vou falar de mais uma propriedade importante, que é quando a função aparece no denominador. Tá bom? E sabendo essas regras básicas, vocês vão saber calcular qualquer derivada nesse curso. Eu não vou pedir nada muito horroroso em termos de derivada, exceto num exercício mais sofisticado ou outro. Mas o grosso aqui é vocês aprenderem esse básico. Tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, me escrevam ou mandem um WhatsApp. Eu vou encerrar a aula por aqui hoje. Mais alguma dúvida antes de eu encerrar? Não. Não. Então tá. Quem precisa, não deixe depois de ver a aula extra. Então, pessoal, até mais. Né? Até semana que vem. Tchau, professor. Boa tarde. Boa tarde. Abraço a todos. Valeu, professor. Tchau. Tchau. Valeu, tchau, tchau. O senhor vai postar aula ainda hoje? Essa aula eu vou postar ainda hoje. Vou deixar, preciso processá-la aqui, mas eu vou postar ainda hoje. Tá bom? Tchau, professor. Muito obrigado. Até logo.